Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucélia Mello, quero deixar mais uma reflexão aqui pro teu coração, que está em 1 Coríntios, no livro, primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: mas alguns estão inchados, né? Como se eu não houvesse de ter convosco. Quem? Paulo estava dizendo isso. Em breve estarei convosco, e então conhecereis, não as palavras dos que estão inchados, mas suas virtudes. Porque o reino não consiste em palavras, mas em virtudes. Essa virtude significa poder. Então, o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Coríntios, né? Que ele mandou o seu discípulo Timóteo para lá para ensinar ao povo os caminhos de Paulo, né? Tudo aquilo que ele recebeu de Jesus e estava ensinando para o povo. Só que aquela igreja estava uma igreja inchada, uma igreja soberba, uma igreja arrogante, uma igreja que se achava superior, né? Então, e Paulo mandou Timóteo lá justamente para discipular, exortar, ensinar a igreja, aquele povo, né? Por quê? Porque Paulo disse: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder, né? E aquela igreja, eles estavam o quê? Estavam inchados. E, e, e isso traz muito ensinamento para nós, né? Porque é pelos frutos que se conhece a árvore, né? Como que eu conheço uma árvore? Pelo fruto. Através do fruto eu sei que tipo de árvore é aquela, né? E nós estamos gerando os frutos, e que tipo de frutos nós estamos gerando, né? Porque Paulo estava falando justamente do inchaço moral, emocional, o inchaço físico, espiritual daquela igreja, né? Era um povo que estava inchado de soberba, né? Eles tinham, se achavam superiores, tinha arrogância. Isso aqui era o quê? Era um inchaço espiritual. Por quê? Porque eles não se entristeciam com a conduta deles, né? E Paulo os repreendeu. Emocionalmente, espiritualmente, eles estavam no caminho errado, né? Então, existe o inchaço emocional, o inchaço moral, o inchaço espiritual e o inchaço físico, né? É como se diz, né? O fermento leveda toda a massa. E como que eu estou emocionalmente? Né? Como que eu estou agindo emocionalmente? Eu sou aquela pessoa impulsiva que faz as coisas por impulso, por emoção. Porque quem age por emoção geralmente comete erros porque age precipitadamente, age no calor da emoção ali. É assim, tá certo e pronto, e não analisa, não se atenta, né? Moralmente, né? Também. Eu vou fazer porque isso me faz bem, mas na verdade está quebrando a palavra de Deus, está quebrando um princípio de Deus. Emocionalmente a pessoa, não, me sinto bem ao pensar sobre isso, me sinto bem ao agir, ao fazer isso, ao sentir isso. E não olha para a palavra, se não está ferindo a palavra. A palavra de Deus fala que a gente tem que fazer tudo aquilo que é bom, que é reto e verdadeiro, né? Se é reto, se é bom e é verdadeiro, opa, então eu vou fazer. Mas se não for, está ferindo a palavra de Deus, eu não vou fazer, né? Às vezes é um tipo de pensamento que denigre, né? Da maneira de pensar que está errado. Minha maneira de um sentimento que está errado. Vai ferir a palavra de Deus. É o inchaço. É o fermento que está levedando a massa, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Aqui o Paulo estava falando justamente do inchaço espiritual, pela arrogância, pela soberba. E nós sabemos, né, que o orgulho precede a queda, leva à ruína, leva à destruição.
né? Aquele que se julga saber alguma coisa não sabe nada. Então, com Cristo é humildade, né? Não é sabedoria humana, mas é pelo poder de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus que vem do alto. Isso vem do alto, né? Então, também tem o inchaço físico, né? Como aquele homem que Jesus curou, que tinha que era hidrópico, né? Que é hidropisia? É uma pessoa que tem edema, ela tem retenção de líquidos, né? E vem inchaço no corpo, inchaço nas pernas, nos pés. Você já viu isso? É causado justamente pessoas que têm algum tipo de problema no coração, problemas cardíacos, problemas no fígado ou nos rins, que dá aquele inchaço no corpo, né? Fica aquela retenção de líquido no corpo, né? Então isso é uma enfermidade. Algum órgão daquela pessoa não está funcionando direito. E aí fica retendo líquido no corpo. E aí surge o inchaço. Aquele homem hidrópico, Jesus curou aquele homem. Era um dia de sábado. Jesus curou aquele homem. Libertou aquele homem dessa malignidade, dessa anormalidade. Então nós não temos que aceitar nenhuma normalidade, nem física, nem emocionalmente, nem moralmente, muito menos espiritualmente. Jesus curou aquele homem daquele inchaço no corpo dele. Por quê? Porque é algo anormal. Pode estar acontecendo, às vezes, essa normalidade por falta de cuidados, de uma boa alimentação, porque o fígado é devido a má alimentação, às vezes hábitos errados. O rim também, a mesma coisa, tem que cuidar, ter uma boa alimentação, né? Eu posso procurar o médico? Pode, tem que ter os cuidados. Só que Jesus cura. Aquilo que o médico não pode fazer, vai pela fé, porque Jesus cura. Pela fé. Jesus curou aquele homem. Jesus teve compaixão daquele homem que estava todo inchado. E se você está aí com as pernas inchadas, está com algum tipo de enfermidade, de retenção de líquido, não aceita isso. Coloque sua fé em ação. Procura o médico, sim. Faça o que os médicos mandam, sim. Mas coloque tua fé em ação. Porque se fosse normal, Jesus não teria curado aquele homem. Né? Não é verdade? Jesus curou aquele homem, porque isso é anormal, nós não podemos aceitar. Sabe, meu Deus, se algum órgão meu não está funcionando direito, se é falta de cuidados meus, se é por causa de mau hábitos meus, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do templo do Espírito Santo, mas não vou aceitar minha vida assim, meu corpo inchado, minha perna inchada. Não, não aceito isso. Por quê? Porque Jesus cura, Jesus liberta. Eu não vou aceitar isso no meu corpo. Jesus curou e libertou aquele homem daquela enfermidade. Então é uma enfermidade. E eu não tenho que aceitar nenhuma enfermidade. Porque lá em Isaías 53 fala que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Então eu não tenho que aceitar enfermidade no meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada nele. Então tudo que é do inimigo, eu tenho que rejeitar do meu corpo. Eu tenho que agir pela fé, mas também, se possível for, buscar os médicos, buscar orientações, porque existe também um conhecimento, né, da ciência, né, que também proporciona, que nos abre a visão, nos amplia a visão para poder mudar, às vezes, de um hábito, de uma atitude que está errada, né. Jeremias 30:17 fala que Deus restaura a nossa saúde e Ele cura as feridas do nosso corpo, né? Ele sara os quebrantados de coração e cura. Isso. Às vezes você fala, eu tô cansada, essa situação de doença, de enfermidade, meu corpo às vezes está nessa situação, está inchado. Ele fala, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor dá descanso para a nossa alma. Mas você pode dizer assim, mas meu problema é espiritual, quanto eu acho que eu estou bem, que eu estou no caminho, que eu estou servindo a Deus, mas depois eu olho para mim mesmo e vejo que eu estou longe, que tudo isso é vaidade, que tudo isso é soberba, que tudo isso é inchaço espiritual, e na verdade eu estou longe da presença de Deus.
Então entra, busca Deus. Vamos fazer como o Paulo disse aqui. Olha, o reino de Deus não consiste só em palavra, mas em poder e virtude. Porque quando eu estou na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, vai ter sinais das virtudes de Deus. Vai dar fruto, vai gerar fruto e frutos dignos de arrependimento. Se emocionalmente eu não estou bem, eu estou fazendo coisas ou seguindo minhas emoções, seguindo meus desejos que estão fora da palavra de Deus, não, volta. Não segue aquilo que você acha que é certo. Como que eu sei? Eu tenho que pautar. Meus pensamentos estão corretos? Aquilo que eu estou sentindo está correto? Aquilo que eu estou desejando é correto? Não está ferindo a palavra de Deus? Beleza. Mas se está ferindo, opa, eu tenho que descartar isso daqui. Entendeu? Então, eu deixo essa palavra para o teu coração, porque às vezes nós estamos achando que estamos tudo muito bem e não estamos. A igreja de Coríntio achava que estava muito bem, mas na verdade ela estava inchada espiritualmente. Ela se achava superior, ela achava que estava tudo ótimo, mas na verdade estava longe da presença de Deus. Paulo teve que mandar Timóteo para exortar e orientar aquele povo a voltar para o caminho. Então eu deixo essa mensagem para o meu coração, e que o Espírito Santo fale mais conosco, tá bom? Reflita em nome de Jesus. Um beijo no coração, fique com Deus.